Hoje eu vim te trazer 3 perguntas diretas para saber se você estuda para passar no seu concurso ou se só finge que estuda, se só finge, nossa senhora, só finge que estuda, né? Isso é só fingimento, não é real. Pô, tu tá se esforçando, mas não vai acabar não tendo o resultado que você gostaria. Então, por isso, eu tenho um checklist anti-fingimento. São 3 perguntas diretas, né? Para você saber, para você entender, como se fosse um espelho, um diagnóstico. Pô, eu olho ali e vejo o que eu tenho que fazer e também se eu estou no caminho ou não. Antes de mais nada, me fala se o áudio está bacana, se agora está um pouco melhor. Eu vi uns comentários do pessoal falando do áudio, realmente, eu fui ouvir o áudio de uns vídeos e vi que não estava legal. Então, comenta aqui depois se está bacana, se está legal, eu espero que esteja melhor, tá bom? Mas é importante a gente entender o seguinte, o fingimento ele faz parte do processo, faz parte do processo de aprendizado. Imitar alguém faz parte do nosso crescimento. Eu vejo com meu filho aqui no dia a dia, ele imita o que eu falo, faz o que eu faço, né? Então, assim, a gente vê uma criança, isso fica muito claro no nosso processo. Mas se você observar as coisas que você faz também, você percebe que às vezes você imita muitas pessoas que você convive com uma certa frequência ou que de certo modo são uma referência para você. A imitação faz parte da gente, a gente precisa de uma referência. Não é à toa que a imitação de Cristo é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. Então, isso faz parte. E nos concursos não é diferente, que a gente passe por uma etapa de fingimento. Você está começando do zero, não sabe nada de concursos e quer ser aprovado. O fingimento está nessa etapa, né? Então, assim, ele faz parte desse processo. O problema é a gente ficar parado, né? Em vez de eu evoluir até a minha aprovação, eu paro aqui. Por quê? Porque ao invés de eu estar progredindo, evoluindo, eu estou fingindo, né? Eu não estou realmente absorvendo essas coisas novas, não estou aprendendo a estudar, aprendendo as matérias, evoluindo na minha taxa de acerto. Por algum motivo, às vezes por algo que eu estou fazendo, que é justamente isso que eu vou te falar agora, né? Para algum desses aspectos que estão faltando na sua rotina de estudos, você está parado. Então, a primeira pergunta que a gente tem que ter, né, para não ficar parado, né, que o problema é quando a gente para no fingimento, é: você estudou? Primeiro você vai perguntar sim ou não, né? Se você estudou todo dia, no mínimo 10 horas por semana, nos últimos 6 meses. A primeira coisa que eu quero esclarecer aqui é o seguinte, eu estou falando de concurso para mudar a tua vida, concursos intermediários de alto nível. É possível que você consiga, às vezes, uma aprovação, um concurso da prefeitura, ou algum concurso mais, entre aspas, mais fácil, às vezes com menos tempo. Acontece. Mas, em regra, se você está falando de um concurso, vamos colocar aí uma régua de 10 mil para cima, vai. Em geral, você vai precisar de mais tempo de estudo, tá? Vai precisar de mais tempo de estudo. Então, por isso que eu coloquei já ali nos últimos 6 meses, entende? E todo dia. Então, já dando essa régua. E aí, por que eu estou falando, quando eu falo ali todo dia? O que você pode ter em mente todo dia? Todo dia pode ser de segunda a sexta, segunda a sábado, segunda a domingo, né, de domingo a domingo, enfim, vai depender da sua rotina, mas você tem uma frequência, uma constância nos seus estudos, o que é importante é isso. Todo dia ali é para você ter um estudo constante, seu estudo tem que ser constante, né? Isso já deve ter cansado de falar disso, mas nunca é demais repetir, você tem que ter ali, o estudo tem que ser igual escovar o dente, do mesmo jeito que você trabalha, você estuda, do mesmo jeito que você toma banho, você estuda, com uma certa periodicidade. Por que no mínimo 10 horas? A gente está falando de concurso público. A gente não está falando de uma matéria da faculdade, né, ou de uma matéria na sua pós-graduação. Não, é um monte de matéria que você tem que estudar ao mesmo tempo, né? Então, poxa, eu estava fazendo hoje eu estava fazendo uma mentoria com uma mentorada que estuda ela estuda geralmente para magistratura estadual, mas vai fazer o concurso agora para promotor também. São várias matérias. No caso dela, pô, é até mais tempo, né? Eu tô falando no mínimo 10 horas por semana aqui, porque assim, eu tô falando de um concurso de um modo genérico, né? E assim, tem várias realidades. O que eu percebo na minha experiência, no Revolucionários, na minha trajetória de várias pessoas, para quem não sabe, Revolucionários é a mentoria, é onde eu sento com você, você me fala quais são as suas dificuldades, eu aprendo soluções direto ao ponto, né, para poder resolver, abordando basicamente 4 pontos: foco, material, método e rotina. O objetivo é ajustar esses fatores para você evoluir cada vez mais rápido nos seus estudos. Mas, fato é, eu percebo, por exemplo, na minha trajetória, em média, eu estudei 3 horas por dia. Então, 10 horas, no mínimo 10 horas por semana, é uma carga horária razoável. Uma carga horária que, para muitos, vai ser muito difícil, para muitos vai ser muito pouco, mas, de um modo geral, é o mínimo, né? Estou colocando ali o mínimo. Então, você tem que entender que é muita matéria para você aprender em pouco tempo. Imagina você fazer uma faculdade estudando 1 hora por dia.
né? Quando que você vai terminar essa faculdade? Concurso não é diferente, tem muitos concursos que cobram conteúdo de uma faculdade, entendeu? Então, assim, tem que ter em mente que tem que ter uma carga horária mínima. Você tem uma carga horária mínima para estudar para concurso. Concurso é diferente da faculdade, é diferente da escola, que você só assistia a aula, é um momento que é um trabalho. Acho que a melhor metáfora é essa, é um trabalho que você vai fazer. Ou o trabalho depois do trabalho, às vezes é só esse trabalho, né? Se você estiver estudando para concurso, dedicando integralmente aos estudos para concursos, é o seu trabalho. Então, assim, mas aí você vai me dizer o seguinte, Jefferson, eu não tenho 2 horas por dia. Tá? O que você vai fazer? Vai começar com o que você tem. Vai focar na repetição. Né? Recentemente também entrou uma mentorada nova no Revolucionários, começando do zero. O que eu falei com ela foi justamente isso. Eu falei assim, ó, o nosso objetivo agora é que você seja constante na próxima semana, né? Até a nossa próxima reunião. Você tem que estudar todo dia, todo dia. Nem tô tão preocupado assim com a carga horária ou com o material. Não, é repetição do processo. Tá certo? Então, se você está começando do zero e de repente você está preocupado com a carga horária, pô, não tenho esse tempo, não tem problema, começa com o que você tem. Foca na repetição, todo dia repetir. Por outro lado também, se você já está um tempo, né, estudando e percebe que consegue estudar, mas pô, não vai ficar preso aqui no mínimo também, né? Isso é o mínimo. Né? Pô, pelo contrário, faz o máximo que você puder na tua rotina. Mas tenha em mente isso. Pô, se você estudou todo dia, no mínimo 10 horas por semana, nos últimos 6 meses, você já está estudando para concurso. Você não está de brincadeira mais. Estou estudando para concurso. Não, realmente eu estou estudando para concurso. Entendeu? Não é só não é só uma ideia, estou só afim de... Não, você está realmente com uma rotina razoável do ponto de vista de esforço, de dedicação de tempo. E por que nos últimos 7 meses? O que é o mais comum? Os últimos 6 meses? Por que é o mais comum? Estudar para concurso da vez. A pessoa saiu o edital, estuda por 2, 3 meses, depois para. Saiu o edital, estuda por 2, 3 meses, depois para. Com isso, a pessoa não tem uma continuidade. É como se você fizesse faculdade. Vou usar o exemplo da faculdade ou de uma pós-graduação. Por quê? Porque muitos concursos cobram conteúdo de uma faculdade ou de uma pós-graduação. Às vezes até mais. Então, eu estou falando de concursos intermediários ou de alto nível. Então, você vai precisar de mais tempo. Se você não tem você não tem essa continuidade nos seus estudos, é como se você fizesse a faculdade por 3 meses, depois você vai lá e para. Depois mais 3 meses, depois você para. Quando que você vai terminar? Tá? E os estudos para concurso não é diferente. Você tem que ter uma continuidade. Entendeu? Você tem que estar disposto a estudar pelo tempo que for necessário. Né? Alguns passam mais rápido, outros passam mais lento, mas assim, você tem que estar pelo menos por 1 ano. Né? Assim, usando de novo o exemplo, né? Assim, às vezes me perguntam, quanto tempo, Jefferson? Poxa, se você está estudando certinho, com a carga horária razoável, dependendo do seu objetivo, obviamente, né? Estou falando, a gente não pode comparar um concurso para prefeitura com um concurso para magistratura, por exemplo, né? São coisas totalmente diferentes, são concursos. Mas, de um modo geral, 1 ano estudando direitinho, bonitinho, você vai ficar competitivo. Você vai conseguir, às vezes, fazer mais do que o mínimo, vai conseguir ser perto, mas estudando direitinho, rodando, tendo um método adequado, uma rotina adequada. Mas o mais importante aqui nesse processo, quando eu pergunto assim, você estudou todo dia, no mínimo 10 horas nos últimos 6 meses, é justamente isso, você está disposto. Encarar os estudos como algo, não algo temporário, que você só vai fazer quando dá vontade, quando você quer, ou só quando tem edital aberto. Não, você está ali até passar. Você está disposto a dedicar um tempo, todo dia da tua vida, para passar naquilo. E aí, pode ser às vezes que vai ser 1 ano e alguns meses, 2 anos, enfim. Você já está disposto nesse processo. Então, por isso que aqui, esses 6 meses. Se você não consegue ficar 6 meses sem parar, cara, você está de brincadeira ainda. Tá? Então, beleza, rompi, Jefferson. Estudo todo dia, no mínimo 10 horas. Se você não faz, você tem que buscar fazer. Aqui, basicamente, é constância. Né? Eu estou falando de constância, você tem que ser constante. Do ponto de vista de dia e do ponto de vista ao longo do tempo. Constância aqui ainda a gente está falando, né? Segunda pergunta. Então, se você já é constante, vem para o próximo etapa. Primeiro pilar, vamos dizer assim, está feito. Já temos ali o primeiro andar, né? Se eu for falar do meu edifício de aprovação, eu já falei disso no outro vídeo que eu falei no primeiro pilar. Segundo, você está progredindo na sua taxa de acertos? E assim, por que eu coloquei taxa de acertos? Eu não estou falando aqui de se você já bateu o edital, se você já viu todo o conteúdo, não. É taxa de acertos. Porque a nossa preocupação, a gente está falando de estudo para concurso público.
Não é você ser o próximo professor Pasquale, não é você ser um doutor na matéria, não, é acertar questões na hora da prova. E se tiver discursiva, escrever sobre o assunto na discursiva. Né? Então, os dois aspectos, embora seja um pouquinho diferente, mas envolve um domínio da matéria. Então, nesse sentido, o que você tem que ter em mente? Que a cada estudo seu, você tem que aprender coisas novas, tá? Ou aumentar a retenção do que você já sabe. Com objetivos de aumentar a taxa de acertos, porque esse é o nosso objetivo. Porque, de certo modo, o aprendizado é isso, né? Aprendizado é igual a aprender coisas novas, mas retenção. Por isso que a revisão é importante. Então, aqui é o principal. O que acontece muitas vezes? Assim, você vai perceber ao longo dos seus estudos. Primeiro, você vai ter dificuldade para estudar. Depois, você rompe essa barreira. Depois, você vai ter dificuldade em algumas matérias. Aí, você rompe. Mas só que a gente tem sempre uma tendência a se estagnar depois de uma conquista. A meio que se acomodar. E é isso aqui que você tem que lutar contra. Tem que estar sempre se cobrando. Sempre estar progredindo um pouco mais. Né? Então, você tem que ter um método, uma forma de estudar na qual você vai sempre se desafiando um pouco mais naquela matéria, para evoluir um pouco mais. Certo? O que eu faço, por exemplo, né, nesse sentido? Uma coisa que você pode fazer. Geralmente, né, em resumo, tem uma vaga noção já da teoria, eu já parto direto para as questões. Aí eu crio lá os cadernos, né, o meu método, né, basicamente eu me baseio muito em questões, por isso que eu gosto muito do TEC, crio lá os cadernos, e aí ali a gente começa a tanto aumentar, a evoluir do ponto de vista de se aprofundar na matéria, ou aumentar a retenção daquilo que você já viu e começa a rodar esses cadernos de forma massiva, resolução massiva de questões. Porque aí você vai identificar suas lacunas de aprendizagem e aumentar a retenção daquilo que você já sabe. É uma maneira, né? Você pode pensar em uma maneira dentro da sua rotina, mas é fundamental que você tenha esse vislumbre, você consiga se organizar para estar evoluindo no seu estudo naquela matéria. Porque se você não está progredindo na sua taxa de acesso, poxa, então tem alguma coisa errada. Você não está caminhando para a sua aprovação, você está estudando com o freio de mão puxado. Agora, por outro lado, tem que ter muito cuidado com expectativas irreais. O que são expectativas irreais? Nunca estudei a matéria na vida. Nunca ouviu nem falar. Seu objetivo nessa matéria, certamente, não vai se acertar muitas questões, vai se acertar algumas questões fáceis. Tá? Então, você tem que ter uma noção que eu chamo de domínio de competência. O que isso significa? Domínio. É o seguinte, né? Você vai ter o domínio da matéria. O domínio da matéria ela vai passar basicamente por... Vou colocar aqui domínio. Primeiro, você vai ter uma vaga... Você não sabe nada. Sabe nada. Pirâmide de competência, eu chamo. Eu falei errado aqui, né? Eu mesmo falei... Faz tempo que eu não falo disso, eu falei errado. Mas pirâmide de competência, porque é uma pirâmide, né? Na base da pirâmide, você não sabe nada e você vai evoluindo. Depois, você tem uma vaga noção. Depois, você tem um domínio superficial. Vamos colocar assim, superficial. Opa. E, por fim, um domínio profundo daquela matéria, né? Por que é importante você saber isso? Para você saber qual é a sua expectativa. Se você está começando a estudar uma matéria do zero, nunca estudei essa matéria. O seu objetivo é ter uma vaga noção, acertar questões fáceis. Já tem uma vaga noção. Já consigo, né? Já sei, por exemplo, já sei que existem, né, os princípios. Legalidade, pessoalidade, já sei. Se alguém me perguntar quais são os princípios, já sei quais são, já tenho uma noçãozinha de alguns, não sei as excepcionalidades, mas tem uma noçãozinha ainda do que é cada um deles. Então, a vaga noção. Qual é o seu próximo objetivo? 50%, que é o superficial, domínio superficial. Acertar pelo menos 50%, fazer o mínimo da prova, domínio superficial. E depois, trabalhar a depender da necessidade para um domínio profundo naquela matéria. Pode ser que seja necessário, pode ser que não seja. Mas não adianta você querer começar já alcançar o domínio profundo, né? Você vai passar por essas etapas aqui e essa tem que ser a sua expectativa para você entender como que você está progredindo. E também é natural, é normal que num primeiro momento a sua evolução seja mais lenta. É normal, você está aprendendo uma coisa que você, sei lá, você está aprendendo uma coisa que você nunca ouviu falar na sua vida. Estou estudando economia pela primeira vez na minha vida. Pô, é normal, você vai entender os termos, é igual quem nunca estudou direito. Né? A pessoa fala a palavra, mas você não consegue entender o significado. Sei lá, quando eu comecei a estudar direito, eu não sabia o que era jurisprudência, eu não sabia o que era
doutrina, não sabia o que era nada disso, era um mundo novo. Então, até você se apropriar disso, é normal que seja um pouco mais lento, mas que na medida que o tempo vai passando, vai ficando mais rápido, como eu já falei outra vez aqui, né? A aquisição de conhecimento, ela não é uma curva linear, ela é uma curva exponencial. O problema é esse começo aqui, ó, você vencer essa barreira que é desgastante, é você errar questões, enfim. Então, por isso que você precisa estudar de um modo que você saiba, assim, eu tenho um método que vai me levar para aquilo ali. Então, para você superar essa fase aqui, né? Então, o progresso, ele faz parte, você tem que você tendo as expectativas e você tem que ir progredindo, você tem que perceber. E para além disso também, não ficar preso somente no universo das sensações. Eu acho que eu estou bem, não, é estatística, né? Ou você, por exemplo, se você usa sites, ou você anota realmente lá, tem uma planilhazinha, você pode ter um controle ali para você saber, à medida que você vai resolvendo questões, você coloca ali, ou então os próprios sites de questões oferecem. O Tec Concurso oferece estatísticas muito detalhadas disso, né? O QConcurso também oferece. Os sites de cursinho que oferecem questões, oferecem, mas é um pouco ruim, porque você não tem um detalhamento, então você vai ter que fazer um controle manual, né? O Gran Questões, Estratégia de Questões, pelo menos a última vez que eu vi, não tinha um detalhamento tão bom assim. Mas fato é, você tem que ter algum controle, alguma coisa que seja racional, não só simplesmente eu fiz uma questão agora e para você perceber isso ao longo do tempo, né? Para a gente não ficar preso só num dia de estudo, porque todo mundo tem dia de estudos que são bons, dias ruins, mas como é que está a minha tendência de um modo geral? Bom, então tem que perceber se você está progredindo, eu estou evoluindo, eu não estou estagnado nos meus estudos, eu não estou num platô eu não saio disso, né? Então, se você está progredindo, então você não está fingindo, realmente você está avançando na sua aprovação, você está conseguindo evoluir cada vez mais, tá bom? Então, resumo aqui da ópera aqui, né? Estou progredindo nos meus estudos. Primeiro, expectativa adequada, de acordo com a matéria. Segundo, eu tenho que ter métricas, eu tenho que ter estatísticas de fato, que me mostram, né? E aí, pode ser tanto as questões que eu resolvo diariamente, como também o resultado das minhas provas. Só que também, prova, mais uma vez, pega a tua prova, coloca por matéria para ver como é que está a sua evolução. Como é que foi português na prova A, português na prova B, principalmente se é a mesma banca, é um bom indicador para você saber como é que você está evoluindo naquela matéria, tá certo? Entender o que você errou, entender que a tendência, sempre quando eu estou falando, por isso que eu falo assim, quando eu falo lá na primeira pergunta que eu falei, nos últimos 6 meses, é para você entender, que é o que eu vou falar mais aqui abaixo já, é que concurso é um objetivo de longo prazo. Você tem que olhar ao longo do tempo como é que está a sua evolução. Se você for olhar com um foco só em uma prova que você fez, você não vai ter é só um retrato de um momento específico. Agora, quando você olha de um modo geral, você tem uma visão melhor, você consegue ter uma análise melhor e mais adequada da sua preparação e da sua trajetória, até para você fazer os ajustes que forem necessários, tá? Então, por isso que o longo prazo é importante. E aqui é a última pergunta. Você tem foco de longo prazo? A maioria não tem. Certamente você não tem, como, sei lá, eu também, como comecei a estudar, também não tinha. Quando eu comecei a estudar para concurso, o que eu fazia? Eu ia lá, comprava uma apostila da Vesticom para aquele concurso e estudava para aquele concurso. É simples assim. Outro concurso, ia lá, comprava outra apostila e estudava. Não tinha essa visão de longo prazo. Se eu falar que eu tinha no começo, eu vou estar mentindo. Quando que eu comecei a pensar um pouco mais nisso? A partir do momento que eu passei no concurso escada, passei no carreirão do executivo, vim para Brasília em 2010, passei na Funasa, né? Comecei trabalhando na Funasa. Ali eu falei, poxa, eu tenho muita matéria para estudar, meu objetivo era a CGU, era o ciclo de gestão, eu tenho muita matéria para estudar. Não dá para mim ficar estudando, de véspera, né? Eu não vou conseguir aprender essa matéria que eu preciso. Aí eu comecei a pensar mais no longo prazo. Né? Aí eu comecei não vou estudar. Então, primeiro erro é esse que eu cometi lá no início, de certo modo, só estudar para o concurso da vez. Eu até tinha uma certa direção, porque eu sempre estudei para a mesma área, de certo modo, mas eu só estudava para o concurso da vez. Eu não tinha essa visão de não tinha pré-edital para mim, era só pós-edital. E quando não tinha edital, eu estudava mais de uma maneira bem pobre. Entende? Então, por isso que você tem que ter essa visão. Existe pré-edital e pós-edital, você sempre tem que estar estudando. Então, esse é o primeiro erro. Segundo, achar que a aprovação é tudo igual. É o erro que, de certo modo, eu cometi, mas depois eu acertei. Então, por exemplo,
eu estudava de um jeito para entrar no carreirão do executivo, eu achava que se eu continuasse estudando daquele jeito, eu iria passar no cargo de alto nível, ou cargo intermediário. Não, não ia, tanto como não passei. Só levei porrada, entendeu? Tanto que eu falei, não, agora eu preciso corrigir. O que eu corrigi? Já comecei estudando pré-digital com um foco mais direcionado. Então, foco é você entender, em resumo, qual conjunto de matérias que vai te acompanhar, independente de ter edital ou não publicado, é importantíssimo para você conseguir evoluir naquelas matérias e ficar competitivo para a hora da prova. E tem matérias que vão exigir mais tempo seu de estudo mesmo. Tem matérias que vão exigir. Se a gente pega, por exemplo, vamos pegar da minha área, hoje eu sou APO, sou analista de planejamento e orçamento no Ministério do Planejamento. É um cargo do ciclo de gestão. É um concurso, né, que não é um cargo tão conhecido, certamente é a primeira vez que você está ouvindo falar desse concurso, né? Mas é um cargo que cobra muito, por exemplo, o AFO. Na minha prova caiu várias matérias, mas só para citar as principais, assim, que você precisa de um tempo maior, um pouco maior de estudo, economia, né? Então, você tem que ter essa ideia, esse foco de longo prazo na sua área. E aqui, basicamente, não tem como fugir, né? Você vai definir uma área para você estudar, né? Pode ser pegando aí área bancária, área policial, na área do direito aí a gente tem várias carreiras, né? Tem as carreiras de membros, tem as carreiras de analista. Você vai ter que definir um caminho que você vai seguir. Vamos pegar o exemplo do direito, que tem muitas áreas, né? Vou pegar o direito lá, vou começar primeiro por analista. Ou não, eu vou focar direto no cargo de membro e vou fazendo de analista enquanto eu estou estudando para quê? São estratégias. Mas você tem que ter essa direção para você ter as matérias que você vai estar estudando ali todo dia, para você conseguir evoluir nessas matérias, né? Porque se você, voltando lá, né, fazendo aqui um feedback, estuda todo dia no mínimo 10 horas, né, no mínimo 10 horas por semana. Beleza, estudo lá, sei lá, em média 3 horas, estou estudando já. Já estudo há 1 ano já, estou estudando constante, bonitinho, estou progredindo. Mas se você não tem uma direção certa, não adianta também, né? É igual eu brinquei outro dia. Tu quer ir para Salvador, pega um ônibus para Porto Alegre, tá tudo certinho. A única coisa que está errada é a direção. Você está na direção errada. Você ter uma direção certa é muito importante. E aí, né, já caminhando aqui para o final, o que pode te ajudar? É muito normal, as pessoas têm dúvidas em como definir isso. O que é uma coisa que você pode usar principalmente para quem está começando? Você pode partir para aquilo que é mais fácil para você. O que é mais fácil para você? Por exemplo, no meu caso, eu sou formado na área de TI. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu estudei para concurso para a área de TI. Sim, pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas eu poderia fazer concurso para nível superior. Né? Em geral, eu poderia fazer concurso para nível médio, mas eu optei, e dentro da área de TI, na área de desenvolvimento, né? Para quem dentro da área de TI também você tem várias áreas, né? Então vai para a área de programação. Então, você tem que definir, de repente você é formado, igual o caso da mentorada recente que entrou, que era administradora. O que eu falei para ela? É mais fácil você ir para cargos de administração, por quê? Vai cair muita coisa, é possível que caia algumas matérias que você viu na faculdade, né? Você não vai começar do zero absoluto nessas matérias, do que, por exemplo, você pegar um cargo do judiciário, por exemplo, que às vezes é nível superior geral, mas que tem muitas matérias que você nunca ouviu falar na vida. Entende? Então, é importante você entender o que é mais fácil para você quando você está começando, né? Principalmente é uma forma de você ajudar. E se você quiser saber mais, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu faço, né? Como isso, eu tenho que me planejar melhor para as coisas, né? Vou deixar um nome bonitinho aqui. Mas, que explica como você escolheu o concurso. Né, o concurso direitinho, né, como achar o concurso para você direitinho e tal. Então, é importante você ter isso, você entender que você pode começar, todo mundo, na verdade, todo mundo começa assim, né, aquela história de começar a estudar para concurso porque alguém falou que é legal, ou a mãe, ou algum parente, você meio que começa nesse jeito, mas começa ali meio que fingindo, mas que ao longo do processo você vai ajustando, você vai focando cada vez mais, estudando cada vez mais por mais tempo, com mais constância, com mais qualidade, para você sair dessa etapa de fingimento e chegar num jeito, né, de estudar cada vez melhor para passar no seu concurso. Tá bom? É isso. Espero que esse conteúdo seja útil para você. Se você gostou dessa ideia, né, de fingimento, quer saber mais sobre isso, tem outro concurso que eu falo mais ainda, né? Faça isso, basicamente, e pare de fingir que estuda para concurso. Eu falo sobre como você lidar com a pressa. A pressa, que é normal, todo mundo tem pressa para passar, tem pressa para aprender a matéria, mas isso muitas vezes pode se transformar no inimigo
a sua aprovação, porque essa pressa atrapalha o seu aprendizado, acaba fazendo você estudar sem foco. Eu falo mais sobre essa questão de foco também, para você entender cada vez melhor como estudar melhor, para que o estudo seja revolucionário na sua vida, para que você passe no concurso que mude a sua vida. É isso. Espero que mais uma vez, né? Espero que o conteúdo seja útil e vai nesse vídeo aqui, que vai ser muito útil para você, tá bom? Abraço!